É isso aí, gente amiga da bola. Estamos chegando com mais um programa 7-1. Hoje vamos conversar com Edson Baiano. Ê, grande! Seja muito bem-vindo, Edson, ao nosso programa aí. Pô, contar um pouquinho da sua história, conversar com o nosso time de debatedores aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, pessoal. Muito boa noite aí. É uma grande satisfação em poder participar dessa resenha de vocês aí. E tenho certeza que esse programa de vocês, esse espaço de vocês, vai voar, vai lá no alto lá. Grande Vitor, boa noite. Leonardo, Luiz Fernando, grande Gustavo. E o craque do time aí, Renato Siqueira. Perna de pau. Vamos junto, meu querido. O cara só fica na banheira. Só na tabelinha aí. Porra. Fica dando intimidade. Porra, rapaz, não é mole não aí. Só ponto, futuro e gol. Por isso que a gente não vai pra frente, né? O craque não vai lá. Que beleza. Ah, rapaz, um craque reconhece o outro, a verdade é essa. Se ele é o craque, imagina o perna de pau. Pessoal, meus amigos, fique super à vontade, parceiro. Pode aí que a gente estamos aqui com maior, como eu te falei, maior satisfação em fazer parte dessa história de vocês aí. Maravilha. Opa. Muito obrigado pelas palavras. Eu passo a bola. Léo, ó, não vai errar o passe não, hein? É contigo, meu amigo. Dá suas boas-vindas aí para o Edson, por favor. Ô, Edson, boa noite aí para o pessoal, para os nossos seguidores. Agradecer mais uma vez aí o André Avelino, o André Vampeta, que já, praticamente um membro aí do 7-1, sempre aí indicando aí os melhores jogadores para a gente entrevistar. Tá nos bastidores. Edson, tá nos bastidores, exatamente. Uma hora ele vai aceitar nosso convite participar aqui. É um rapaz tímido. Quem conhece sabe que... Então, Edson, primeiramente, aí, obrigado aí pela a honra de você conceder aí essa entrevista aí pra gente. Você iniciou a sua carreira nas categorias de base lá do Vitória, né, ao lado de outros tantos craques, né, daquela geração, Vampeta, o falecido Alex Alves, Gil Baiano, perfeito, entre outros, né? E eu queria saber como é que foi como é que era a atmosfera daquele elenco, a convivência, como é que foi um clube que subiu, né, com vários craques, e você inclusive, e eu queria saber como é que foi esse momento da sua carreira. Rapaz, ali foi memorável em relação, porque foi o início de tudo, né? Fiquei em 89, toda a categoria de base até praticamente 92. E, na verdade, no Vitória, na época, foi doído, parceiro, assim como condições, né? Todo time, né? O Vitória em 93 ele estourou. Exatamente. Uhum. Era bem complicado, assim, pra gente, categoria de base, que morava lá no clube, lá. E a nossa sorte lá eram os profissionais do Vitória, que na época era o André Capes, que jogava lá, era aqui do Sul, o Marcos Severo, que hoje é meu amigo aqui em Santa Catarina, e o Sidney. Esse eram jogadores profissionais que sempre lá nos ajudavam, dava lanche e tudo mais. O goleiro Borges do Vitória, Jairo do Vitória, tudo era profissional, e eles pegavam, claro, nós não tínhamos muitos recursos, o lanche da noite, o pessoal dava lanche a gente. Mas a época do Vitória foi maravilhosa. Foi, assim, foi o crescimento pra gente, entendeu? Esse dia eu falei com o Gil Baiano, ele agradece sempre pela nossa história, que foi totalmente diferente do dia de hoje, o mundo de hoje, né? Às vezes não tinha chuteira, pegar a chuteira apertada, outra afogada. Foi um time de guerreiro, e quem ficou venceu bastante no Vitória. Para mostrar o talento, vocês tinham que suar bastante, né? Literalmente, né? Exatamente, literalmente. E eu acho, e tudo que nós somos hoje, o pessoal, graças àquela geração, né? Que lá era diferente, né? Era harmonia, era um ajudava o outro. Show. Ó, naquela época, até então, você falando, então hoje um dos pessoas que eu mais lembro lá de jogador físico, que estava no Vitória, era o Toninho Camarão, que hoje ele mora em Santa Catarina,
e treinou grandes clubes aí, como Flamengo, quando, se eu não me engano, Palmeiras, o Toninho Camargo, preparador físico. E hoje ele mora aqui, ele é daqui de Santa Catarina. Boa! Vitor, manda sua pergunta aí pro Edson. Primeiro de tudo, bem-vindo, Edson. Obrigado pela participação aí. Cara, você começou essa carreira no Nordeste, jogou, né, do Nordeste ao Sul do Brasil, jogou em diversos clubes. Eu queria saber, assim, dos treinadores que você teve, tem algum, assim, que você disse que, putz, esse foi o melhor cara que eu já trabalhei, alguém que te ensinou coisas, tanto na época de jogador quanto para a vida, algum cara, assim, inesquecível que você fala, esse treinador, para mim, foi o melhor professor que eu tive na minha época de jogador? Sobre os professores, né, trabalhei com umas dúzia de professores, mas o que me balança bastante na época do Paraná Clube foi Rubens Minelli, esse tira o chapéu, tá? E outro talvez não seja conhecido tanto da mídia, né? Mas treinou muito o time aí do Nordeste, Norte-Nordeste, Leandro Campos, que tem muita moral aqui em Santa Catarina, no Sul. Leandro Campos. Se eu não me engano, ele treinou o ABC também Natal. Aí no Nordeste. Natal, exatamente. Então, esses dois, Leandro Campos e Rubens Minelli. Para ter ideia, o Leandro Campos, ele nunca repetia um treinamento. Nunca repetiu. Nunca. Que eu treinei com ele. Sempre ele novava, fazia algo novo. Leandro Campos, esse nome, nunca vou me esquecer dele aí. E outro é o Rubens Minelli, né? Esses dois, minha referência. O Minelli é conhecidíssimo aí no meio do futebol. Já o Leandro, realmente, pelo menos aqui para mim, no Rio de Janeiro, é um nome que passa despercebido, mas é bom a gente saber para a gente buscar mais referências aí, principalmente da tua época. Gustavão, vai lá, contigo. Opa, Edson. Cara, você rodou, né, em alguns mercados alternativos aí, bastante interessantes, né? Diferente pra gente. Você jogou no 12 de outubro do Paraguai, jogou Exatamente. no Equador. Gran Cruz. Como que foram sua passagem, né, por esses times aí, aqui, nos países vizinhos? Porque a gente conhece eles sei lá, times da Libertadores, coisas assim. Mas fora isso, né, a gente não tem acesso a jogos, né, do Campeonato Paraguaio, do Equatoriano. Como que é a organização? Enfim, como que foi a sua passagem por esses times? Beleza. E em Gran Cruz, na cidade de Manta, no Equador, eu fui em 95, eu fui para lá. Na época que eu tinha ido lá, eu tinha ido com o empresário Mauro Murichita, de São Paulo. Ele tinha me levado lá. Ficamos em 2 atletas lá, para jogar meia temporada. E lá era muito calor, forte demais, a linha do Equador era brincadeira. Foi difícil a adaptação lá, porque sou baiano, Nordeste, quente bastante, mas igual lá no Equador não tinha igual. Tá? Porra, era difícil jogar lá, Edson? Muito difícil, muito difícil. Ali em Equador, passava, tem ideia, a gente treinava 11 horas até 1 hora da tarde. À tarde a gente dormia, e o almoço era brincadeira, era só sopa. Então foi bem complicada a adaptação lá, e eu não cheguei muito a adaptar. Era muito, muito difícil, muito difícil. Eu me recordo, então, que naquela época, que era Copa América, o Brasil estava jogando lá em Guayaquil. Eu me recordo disso aí. Eu estava em Equador, se eu não me engano, lá em Guayaquil, a seleção estava jogando, e eu estava lá na cidade de Manta, que é praticamente o Nordeste. Tá? Então foi muito difícil. Foram 4 meses bem complicado, tá? A adaptação não vingou, não pude ficar lá. Já no Paraguai já foi mais fácil, né? Foi melhor. Paraguai, praticamente o clima é igual o nosso aqui, igual a Bahia, né? Tropical. Paraguai, ficamos lá numa abertura, se não me engano, no campeonato, nas 2 turnos, né? Fiquei numa abertura. E lá no campeonato foi bastante interessante. E meu contrato era de 6 meses, terminou e não fui renovado lá em 12 de outubro. Mas muito bom, tá? Campeonato Paraguai, realmente eu gostei bastante. Muito eu gostei. Boa. Luiz, e vai lá, manda sua pergunta aí para o nosso amigo Edson.
Grande Edson, tudo bem? A minha Grande Luiz. São duas perguntas. A primeira é o seguinte: você foi campeão com o Paraná Clube em 94. Perfeitamente. Eu queria saber como é que foi aquele ano para vocês, quem estava naquele time, como eram os treinos naquela época, porque hoje é muito diferente disso, né? Então eu queria saber como é que era o andamento naquela época. Rapaz, uma das melhores épocas ali foi no Paraná Clube, entendeu? Ali no Paraná Clube eu tinha vindo do Ponta Grossa também, e lá foi o primeiro clube como profissional, assim, como profissional foi o Paraná Clube. E lá naquela época, rapaz, se comparando a hoje, tinha jogadores que era acima da média. Entre eles, o goleiro Regis, que jogava praticamente no Vasco, aí no Rio de Janeiro, o Regis. Tá? Regis. Tinha o Marcango zagueiro, o Edinho Baiano conterrâneo, Ednelson, João Antônio, depois foi pro Grêmio, um meia habilidoso, muito bom. João Antônio, bom. João Antônio, canhoto. Craque de bola. O atacante Saulo, foi pro Palmeiras, Saulo muito bom, hoje a gente mantém contato. Ednelson, Ney Júnior. Foi uma época ali, ganhava tudo o Paraná Clube. Ganhava tudo. Então, o técnico na época, vou ver ali, preparador físico, era o Neves. Carlinhos Neves, que foi para a seleção brasileira. Isso. Tá? Então, esse elenco do Paraná Clube ali foi um dos melhores que a gente passou. E aonde veio o pessoal, né? O Ricardinho, o Tcheco também, né? Exatamente, que a gente estava subindo para o profissional ali. O Paulo Miranda, o Perdigão. Então, essa foi a safra de ouro, o tempo de ouro do Paraná Clube foi que iniciou em 94 ali. Legal. Mas, Edson, só complementando antes do Luiz fazer a segunda pergunta, essa turma, Ricardinho, Tcheco, Perdigão, eles eram base ou eles estavam nesse grupo também? Eles estavam nesse grupo também. Porque ele tinha muita moral, né? O Ricardinho, praticamente, o Tcheco e o Paulo Miranda. Eles vieram da categoria de base do Paraná? Isso, exatamente. Uma das melhores categorias de base que estourou muito foi o Paraná Clube. Boa. Fala, Luiz, vai lá. A segunda pergunta é o seguinte: você jogando, você era altivo, você ficava olhando para cima, olhando para frente, sempre com uma postura muito séria no campo. Você se espelhou em algum jogador da época? Você olhava algum jogador e falava assim, pô, eu vou jogar que nem ele, e mirou sua carreira dessa forma? Toninho Cerezo. Eita. Aí virou bem. Aí sim. Toninho Cerezo. O Edson respondeu essa aí para dar uma alegrada no Luiz por causa da camisa do São Paulo. Não. Toninho Cerezo. E por quê, hein? O que você via nele? Autoconfiança, entendeu? Nunca cheguei a ver ele jogar pessoalmente, não tive esse privilégio, mas sempre quando eu assistia pela televisão, eu me espelhava. Então, autoconfiança, nunca sério. E talvez isso aí que me deu um olhar, vou focar. Tá? E depois, só trabalhava como volante mesmo, né? Era Toninho Cerezo. E o outro que eu comecei a gostar bastante, olhando, era o César Sampaio. Então, é esses dois. Mas Toninho Cerezo, disparada. Esse aí, para mim, eu tiro o chapéu, Toninho Cerezo. Nunca tive essa oportunidade de falar, conversar, mas Deus é maravilhoso, ele vai presentear isso aí. Vamos trazer ele aqui, hein? Vamos fazer Toninho Cerezo. Vamos fazer essa fala do Edson chegar até ele. Pô, vamos tentar fazer essa força-tarefa. Ô, Edson, você falou de Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, campeão italiano, depois campeão mundial com São Paulo. Isso. Eu queria saber dos seus resultados. Você falou do Paraná, campeão paranaense em 94, e nas outras equipes que você passou, por exemplo, quais são os títulos, quais são
partidas que você lembra que você teve destaque. Fala um pouquinho da sua trajetória aí já dentro das 4 linhas. Não, sem problema, tá? Em 94, lá no Paraná, e em seguida no Atlético Paranaense, onde a gente participou de uma competição em Taça Londrina, e a gente teve uma participação muito boa, sagamos lá vice-campeão. Um time foi desacreditado, e até hoje nós mantemos contato com o pessoal do Atlético, da nossa época ali, e interessante aqui que nós fazemos muitos jogos beneficentes e solidários, né? Hoje nós jogamos aqui no Master do Paraná, no Master do Atlético, e no Grenal nós participamos. E outros clubes que nós participamos praticamente foi o São Raimundo, de título, né? São Raimundo de Manaus, em 2002. Nós não fomos campeões e nem fomos vice, mas um jogo importante para a gente foi que a gente não desceu seria a Série ABC. Né? A gente estava na B e no último jogo nós conseguimos ficar. Então ali, para a gente ali foi um título ali, não foi rebaixado. Que situação chegou para a gente comemorar esse título? Foi no São Raimundo, isso aí vou guardar bastante. E as demais equipes, a gente não chegou ser campeão em outras equipes, nem vice, mas isso aí, para mim, foi praticamente muito marcante, essa trajetória no São Raimundo, que a gente não foi campeão nem vice, mas escapamos de um rebaixamento que é quase um título, viu? Pô, imagina o clima de vestiário, como é que não deve ser, né? Puta, rapaz, vou te falar uma coisa, viu, pô? Ser campeão é show de bola. Vice, o cara fica na indecisão, porque poder ser campeão. Agora, escapar de um rebaixamento, faltando 1 minuto, é um título, viu? Analise. Analise se não é. Ô, Renato, depois dessa, tá na hora do joinha, tá na hora do... Compartilhe. É o tipo da situação. Você já comemorou a fuga de um rebaixamento? Eu já. Meu time já fugiu do rebaixamento. Não, olha só. O cara, no São Raimundo, casa cheia, tinha de ganhar de qualquer jeito. Faltando 1 minuto, a gente consegue fazer um gol da vitória para ser rebaixado? Pelo amor de Deus. Não tem. É um título, viu? Eu imagino que seja mesmo. Vamos lá, Léo. Por isso, né? Então vamos deixar do lado aqui para eu responder. Vai lá, Léo. Vai dormir. Ô, Edson, a gente, digamos assim, o mundo, né, futebolístico, né, as pessoas, de uma forma geral, entendem, né, em cifras astronômicas, jogadores sendo cortejados por onde passa, só que isso, digamos assim, é uma pequena minoria, né? Você teve aí no mundo do futebol, jogou por grandes clubes, por clubes considerados médios, e muitos, até na nossa conversa inicial, principalmente a galera que vem das categorias de base, principalmente em tempos anteriores, precisava provar, além do seu talento, tinha que ter uma perseverança, né, naquilo que estava fazendo para conseguir se profissionalizar. Então, queria que você dissesse como é que foi a sua profissionalização, quais foram as dificuldades que você passou, conquistou, superou as barreiras, né, seja financeira, seja emocional, de família, enfim. O que você teve que passar para conseguir se profissionalizar, e quando você entrou no campo pela primeira vez como profissional, qual foi a sensação? Rapaz, que isso, hein? Eu tinha de notar tudo que você falou aí, porque realmente... Parabéns, hein? É sério, rapaz, parabéns, show de bola, boa colocação aí. Vou te falar uma coisa assim, né? É complicado falar do futebol atual. Tá? Eu não sou especialista para falar do futebol atual. Eu posso falar algo que eu vivenciei. Isso eu posso falar com maior certeza, que ninguém não tem como tirar isso de mim, que nós vivenciamos. Tá? Naquela época, jogar de futebol
Primeiramente, os pais não queriam. Os pais não queriam. De 10 pais, um apoiava, 2 apoiavam, mas não queria, os pais não queriam, porque o futebol não era essas coisas. Hoje é diferente. Todos os pais hoje querem que o filho jogue futebol. Sabendo ou não sabendo. Não, meu filho vai ser. Então, pode lá na frente ter uma frustração, mas enfim, vamos lá na minha. Uma das melhores conquistas que eu consegui em toda a minha vida foi em 94, como eu falei para você, no Paraná Clube, não pelo título, mas foi o primeiro clube que me profissionalizou. Minha carteira de profissional pela CBF deu início em 94. Tá? Então, ali, nós fomos persistentes. Teve dias, em outras situações, que a gente fazia só uma refeição só pela manhã, outra refeição, 2, pelo o almoço, e só no outro dia. Então, futebol raiz daquela época, poxa, é gigantesca, é uma força maravilhosa. Passei necessidade, eu te falo que não passei, tá? Mas eu dormia arquibancada, à noite não tinha água. Na época do Vitória, lanchava, o nosso lanche era manga espada com sal. Então, são situações que a gente figurava, entendeu? Porque o sonho de ser jogador de futebol, ganhar dinheiro, talvez ninguém pensava ganhar no futebol, mas ser jogador de futebol, ser reconhecido por jogador de futebol, porra, ali jogou, ali foi jogador profissional. Então, isso é uma das melhores conquistas, na minha opinião, para o cara que queria ser jogador de futebol. O cara foi jogar futebol, foi um sonho realizado. Porém, o difícil é você manter a cabeça, manter o equilíbrio. Tive o apoio dos meus pais, tive o apoio de amigos. E a minha felicidade depois era chegar no vestiário, tá? Tinha o roupeiro lá, com a numeração da tua camisa, 5, 10, 15, 20, com tua cestinha lá. Quando você chegava na rouparia depois de uma derrota e seu número não estava lá, parceiro, estava mandado embora. Então era show de bola. Eu, praticamente, pelo futebol, eu corri atrás. Eu fui lá, saí da Bahia com 19 anos, fui para Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, totalmente o oposto. E sou grato. Tudo que eu tenho hoje em relação a sólido, a concreto, o futebol me proporcionou. Somente ele, para mim, uma das melhores faculdades do mundo, da vida, para mim, foi o futebol. Boa. Vitor. Esqueci de responder uma coisa, Leandro. Leandro, faltou uma coisa aí que eu até esqueci. Obrigado pela consideração. Edson, você hoje em dia, né, pelo que a gente estava conversando aqui, você não trabalha mais com futebol, né? Sua área agora é outra. E desde quando você encerrou a sua carreira como jogador, você nunca cogitou continuar trabalhando com futebol, seja talvez como treinador, comissão técnica, alguma coisa, ou isso era um plano seu e acabou assim ficando pelo caminho? Como que foi depois de ser jogador? Então, vamos lá, pô, legal também, legal. Então, parei em Foz do Iguaçu em 2005, em Foz do Iguaçu, encerrei lá, e voltei em 2006 para jogar lá. Na época, o meu irmão, que mora em Feira de Santana, Valdeci Martins, estava comigo, e porque eu não sei, o treinador não quis ficar comigo, e não ficou com meu irmão, não sei o que houve lá, enfim. E nós voltamos para a Bahia. E na época de 2006 foi tinha tido a Copa, e os times pequenos na Copa, eles param, né? E a Copa me atrapalhou, então eu parei em 2006. Mas falando um pouquinho em 2006, o futebol, quando eu encerrei em 2005 para 2006, me deu uma das melhores conquistas. Em 2006, eu estava dividindo um quarto de república com o meu irmão. E para mim isso foi uma das melhores presentes que Deus me proporcionou. Ele treinava no júnior e eu num profissional, ele treinava antes e ele ficava me vendo
jogar, treinar, e para mim ali foi uma das melhores satisfações que o futebol me proporcionou. E nunca pensei em ser treinador, tá? Trabalhar na área de futebol não desejei, mas agora, com o passar do tempo, que todos os jogadores, quando encerra, fica nessa área que é prática, que é normal, que eles já conhecem. Claro que tem que se aperfeiçoar, fazer um curso da CBF, como tem bastante. O Fábio Grego, meu grande amigo, ele fez essa parte, estava fazendo. E hoje, passando 14 anos depois que joguei como profissional, eu estou estudando, estou participando de palestras para fazer palestra para essa categoria de base, os meninos entre 10 a 14 anos, ou de 7 a 14 anos. Fazer uma palestra de coach para falar para eles o que representa o futebol, e antes de ser jogador de futebol, tem que se preparar para ser um atleta de futebol. Atleta. Jogador de futebol você encontra em qualquer lugar, mas atleta, poucos são atleta. O atleta que eu falo é aquele, quando encerrou a carreira, que é curto futebol, de 10 anos, poder fazer outra atividade. Esse é o atleta de futebol. É o atleta. E o jogador de futebol só faz aquilo. Nada contra, tá? Então, eu falo por mim, que desde sempre já tinha uma visão diferente, e a minha intenção é daqui lá na frente fazer palestra para o pessoal de 7 até 14 anos, que a gente pode moldar e mostrar esse lado de atleta profissional. Um ser humano bom, tá? Uma pessoa com... Se não deu futebol, vão para outra área, tá? Se não tiver outra área, dê outra área. Essa, grande Vitor, é o meu desejo, que já estou trabalhando para isso. Legal. Boa sorte. Vai, Gustavo. Deixa eu pegar carona nessa resposta, né? Você quer trabalhar como coach, né, para molecada, mas como que é esse trabalho? Você vai fazer palestras em diversos clubes, ou você pode ser contratado por um clube, sei lá, se tem Santa Catarina, de repente o Figueirense, enfim, não sei, e ficar trabalhando neles continuamente na base, nessa formação, desde que o moleque chega na base até o próximo profissional? Vamos lá, Gustavo. Show de bola. A minha intenção hoje, no momento, é na escolinha. Nós temos bastantes amigos aqui que tem escolinha, então já está feito a ponte para eles. Eu tenho só me qualificar mais, tá? Para fazer palestra de antemão é na escolinha. Tá? Tem um amigo, o Adriano Bertolucci, que jogou muito na Europa, na Itália. Ele tem uma escolinha aqui em Blumenau, perto de mim, que é do Juventus. E a gente já fez essa ponte aí para ele, para ir lá com as crianças de 7 até 14 anos, para participar uma tarde, uma palestra, para falar como é que funciona o futebol, tem que ter bastante a ética, princípio, valores, resgatar e essa harmonia que é esses 3 pilares, ética, princípio e valor, que é o que nosso ser humano precisa. Essa é a minha intenção. Eu posso mudar, decorrer, mas essa é a minha base grande, Gustavo. Edson, você tem 2 filhos adolescentes. Isso. Exatamente. São bons de bola, estão encaminhados, vão seguir para outro lado. O que eles vão fazer da vida? Então, um filho meu é o Nicolas, mora em Manaus. Ele não joga futebol, a área dele é robótica. Pô, que legal. Robótica. Rapaz, o moleque é inteligente. Mora lá em Manaus, lá. Mandar um abraço pro Mauro, grande Mauro Moura aí, tá em Manaus com o Nicolas. Então, ele robótica. E o outro é aqui em Freiburgo, o Arthur. O Arthur não é bola, né? Ele está estudando, viu? Nenhum dos meus filhos ficaram amantes pelo futebol. Ah, legal. Pô, pelo menos aí vamos ter craques em outras áreas, né? Exatamente. Tem uns craques, né?
Tem uns craques aí dos microfones aí, né, das entrevistas, que são vocês aí, parabéns, todo mundo seu craque, né? A gente tá começando a estrada aí. Esse começo é muito importante. Todo o início é importante e gratificante aí. Não tem segredo. Maravilha. Edson, vamos voltar aqui para dentro das 4 linhas. Você jogou Atlético Paranaense, Paraná, e provavelmente pegou o Campeonato Brasileiro. Jogou aí algumas partidas de Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse quais são os principais jogadores que você jogou contra e que te deram mais trabalho aí quando você estava em campo, que de repente fez com que você tomasse um cartãozinho amarelo, talvez um vermelho, ou então que você... Tá chamando o cara de butineiro? Não, rapaz, vou falar uma coisa pra você. Faz parte de futebol, porra. O cara é volante. Olha só, eu tive categoria de base no Vitória 5 anos, né? Não vou contar 5. E como profissional em 2004, 94 a 2005 foram 11 anos, tá? Como profissional, né? Você acredita que eu não tenho números precisos, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul jogando, rapaz, eu não passei esse tempo todo de 7 expulsão mais ou menos. Tá vendo? 5 eu não passei, sinceramente, não teve 5 expulsão. E desses jogadores aí que a gente jogou, joguei muito Série B, eu sou Raimundo, né? E desses jogadores aí que foram muito difíceis para eu marcar, Palinha. Você não sabia o que ele ia fazer com a bola. E sem ser brasileiro, joguei uns 2 jogos contra o Pet, né? Aquele gringo, né? Petkovic? Também, sim, esse aí também brincava com a bola, tá? Ele, veio outros brasileiros que na Série B, que era difícil de marcar. Palinha foi o número 1 deles. Vou ver aqui. Teve principalmente aqui no Sul que eu peguei, né? Mas é muito difícil. Tem uns jogadores aí que não dá para falar muito aí. Tá, mas Palinha e Petkovic pelo menos ficaram na tua memória, né? Foram os que te deram mais trabalho pela esse aí esses deram bastante. Esse aí brincaram comigo, esse aí deram muito trabalho. Beleza. Falar agora que a fulana aí é bem complicado falar, mas esses 2 eu lembro aí que era muito difícil marcar, muito difícil. Ou seja, já começava a ter dor de cabeça na noite anterior do jogo, né? Isso é normal, não tem como, né? Não tem, os caras eram ele era diferenciado, era até diferenciado. Eles não tinham igual. Boa. Vai lá, Léo. Ô, Edson, você quando estava no Vitória, provavelmente deve ter jogado Bavi, né? E lá no Sul você teve passagem pelo Paraná, tanto pelo Paraná quanto o Atlético Paranaense. Qual clássico que o bicho pega mais? Bavi, Atlético Paraná, Curitiba, Atlético Curitiba? Qual é que você via que tinha mais mobilização da torcida e que o jogo era mais truncado, mais pegado dentro de campo? Atletiba. Aqui, Atletiba, sai fumaça. O Paraná não tem muito, porque o Paraná é mais, foi uma fusão que fizeram, né? Mas de rivalidade mesmo aqui é Atletiba. Até mais do que o Bavi? Região, não, era igual, entendeu? Era igual. Pode falar que é igual. O Bavi é muita... Na verdade, o Bavi é resenha, entendeu? Bavi é resenha. Bahia é resenha. Só que aqui, confusão mesmo é Atletiba. Confusão. E você teve em campo algum jogo que teve, de repente, aquele pessoal que de rivalidade. Que de repente quer sair na mão, você era da turma do
deixa disso, você caia dentro, como é que era o esquema? Não. Sempre eu mantive a base, entendeu? Sempre eu nunca fui de confusão, nunca. Era mais de separar, né, a minha conduta, eu nunca gostei de muita estar em confusão, sempre tirava. É como o Grenal, né? É como o Grenal. O Grenal é... Nunca joguei um Grenal, mas assisti Grenal, o bicho pega. Mas o Atletiba aqui... Pode falar. Não, e do grupo que você participava, quem era aquele que era mais difícil, que no meio da confusão era mais difícil de você separar? Tipo, o cara esquentava a cabeça e era de sair da confusão. Vamos ver aqui quem é um deus da confusão aqui. No Atletiba. O Atletiba tinha um Marcão do Atlético Paranaense que gostava de uma confusão bastante. Não era confusão, né? Ele era guerreiro, né? Então ele quando entrava, cima. Não queria sair, né? Exatamente. Ia defender os parceiros. Todo clube não tem jeito, né? Quando tem clássico, qualquer clube ali tem um que estoura, né? Que não tem história. Outro que não gosta de uma confusão, não gosta de fazer confusão muito. Vou ver como lembrar aqui. Vou ver outro que gostava de confusão. Não, pelo contrário. Não. Pode passar aí, não era esse aqui, não. O Atletiba era só o Marcão. Pode ir lá, pode ir outra pergunta aí. Tá certo. Vai lá, Vitor. Edson, você no começo do programa falou que quando você estava lá no início da carreira, né, na base do Vitória, você jogou, né, treinou junto com um dos caras que é um dos jogadores mais folclóricos que a gente tem no futebol brasileiro hoje, que é o Vampeta. Toda entrevista dele, todo mundo chora de dar risada, enfim, toda aquela fama dele de bagunceiro. Eu queria saber, lá na época da base do Vitória, ele já era bagunceiro desde lá, ou ele foi ficando pior depois com a idade? Não, o Vampeta sempre tem aquela personalidade. É a mesma coisa. O Vampeta, desde o início, ele que dava o início lá da resenha lá, era ele. Ele, mesmo jeito. Não tem igual, mesmo jeito. Imagina. Muito bom. Vai, Gustavo. Vamos lá, Edson. A gente conversou recentemente com 2 jogadores que foram contemporâneos de você, né? O Guga e o Valdir Bigode. E eles comentaram, né, como era o contrato na época, que o jogador era escravo do clube, que muitas vezes o dirigente cagava na cabeça do jogador, né, impunha salários baixos, entrava no vestiário, gritava com todo mundo. Enfim, como que era essa relação com os dirigentes na sua época? Não foge muito essa linha, né? Porque naquela época era quase tudo, não é igual, né, mas parecido. O pessoal fazia contrato, eu, por exemplo, fazia contrato era dificilmente fazer de 1 ano, fazia 6 meses, o pessoal não pagava, na época era muita promissória, você assinava, não recebia, o contrato tinha muito contrato de gaveta, jogava sem registro, aí depois que dava para pagar a federação, mas isso aí está super certo, eles faziam sempre isso aí. Realmente, na época chegava a ser um pouco de escravo, né? Mas foi a época. Acontecia dessa mesma forma aí. Gritava. Era dessa forma, não tem o que fazer. Qual foi o pior lugar que você trabalhou nesse sentido? Como? Qual foi o pior lugar que você trabalhou nesse sentido? Não tinha muita pessoa, mas o que tinha muita desorganização, entendeu? Falta de suporte, falta de muito material, não tinha umas condições boas. Isso o pessoal falando de time A, time B, mas depois você vai cair no time que eu passei bastante time na 2ª divisão, de interior, então era totalmente diferente. Então, rapaz, nós tínhamos de rebolar bastante. Prometia um salário, não pagava e não tinha o que fazer. Aí aquela história de não ser escravo, né? Mas o sonho de dar um chute certo, de ter uma projeção, a gente ficava. Eu praticamente ficava. O Edson, só pegando a carona nessa questão do Gustavo aí, a gente já conversou com outros jogadores também, e aí muitos falaram,
Você teve que acionar clube na justiça para poder receber? Não, eu nunca fiz. Não pagava. Nunca entrei na justiça de ninguém. Nunca fiz isso aí. E eu passei por diversos, tá? Passei por diversos. Eu nunca entrei na justiça. Tenho para receber, e eu acredito que não vai receber, mas eu nunca fiz isso. Nunca entrei na justiça. Promissório eu tenho até hoje, mas nunca entrei. Nunca entrei. Mas isso por uma conduta sua de não querer litígio com o clube. Perfeitamente. Pela minha conduta. Boa. Vai lá, Luiz. Ô Edson, você falou aí, nós entrevistamos alguns jogadores da sua época também, que falaram que passaram muito perrengue, que dormiram com a família em carro durante dias, que não tinha não recebia salário, não tinha como comer, não tinha como viver. Você passou, pelo que eu entendi, você passou por algo parecido. Como é que foi esse momento? O que você fez? Como é que você viveu nessa época? Assim, necessidade dos clubes onde eu passei, a gente não tinha suporte, né? Assim, as condições boas para trabalhar, tá? Mas, assim, necessidade de alimentação, se eu numerar os clubes aqui, muito pouco. A única coisa que eu me lembro muito bem disso aí é praticamente falar, era no Vitória, que a gente não tinha praticamente lanche à noite, no início foi complicado. Alguns clubes que eu passei aqui, uns 2 clubes, a gente morava na República, a cozinheira no domingo não ia, mas sempre a gente, como tinha bastante amigo, a gente fazia amizade e supria essa situação. Como eu fui sempre solteiro, eu estava solteiro na época que jogava, era solteiro, então para mim era mais fácil lidar. Graças a Deus, na época, eu não precisava mandar dinheiro para casa, né? Às vezes era o contrário, né? O meu pai, que minha mãe, situação difícil aqui, meu irmão, meu pai mandava. Então, sempre eu me sobressaí nesse sentido, eu me sobressaí. Quando você tem alguém, era casado, então, muitos atletas já passaram por isso que você falou, mas eu, no momento, assim, eu não passei. Eu passei por alguns clubes que não tinham as condições, né? Essa foi a minha passagem. Tá. Ô Edson, você falou Fala, meu querido. Sua carreira como profissional foi de 93 até 2005, não é isso? Como profissional, isso. 94. E nesse período você passou por mais de 20 clubes. Exatamente. Rapaz, fala um pouquinho disso aí, porque é São Raimundo, que é lá no alto do país. Exatamente. É Brusque, que é em Santa Catarina. Passa pelo Paraná. Vai pro Paraguai, depois joga no Equador. Exatamente. Como é que era? Era tudo contrato de 6 meses? Isso, contrato de 6 meses. Era 1 ano, o contrato sempre ficava em 6 meses. 6 meses aqui, 6 meses lá, e a gente ia, entendeu? O empresário mandava ir, e às vezes nós mesmos que fazia o contato. Tinha um jogador lá, fazia o contato, a gente só pegava uma passagem e partia. Não tinha tempo ruim. Vai jogar onde? Quando eu fui para São Raimundo, em 2002, eu fui para uma cidade chamada Itacoatiara. Fui jogar lá. É nome de praia aqui em Niterói. Itacoatiara, fui jogar lá, entendeu? E chegou lá, o cara não pagou, não queria me pagar. Aí o treinador foi para o São Raimundo e me levou. E sempre os contratos eram assim, era 6 meses, o pessoal não pagava, eu pegava a minha mochila e tchau. Edson, dava tempo de se adaptar ao time, de entrosar, engrenar, ou 6 meses era muito rápido, acabava não dando esse tempo natural de evolução do time? Dava tempo. Dava tempo. Aqui na segunda divisão, quando joguei aqui no Brusque, era 6 meses, contrato de 6 meses. O time não classificava, aí dispensava a gente. E a gente tinha de rebolar, de fazer os contatos e sempre estava empregado. Pô, mas com essa lista toda de clube era meio complicado, não era não? Porque, pô, tu chegava num canto, não pagava, e aí? Como é que você você se mantinha, pô? Era um negócio desafiador, né?
É por isso que eu falo, tipo assim, o futebol se comprando hoje é totalmente diferente, né? Para ter um contrato de 1 ano, o pessoal consegue pagar 1 ano, e quando a gente ficar com contrato de 6 meses, o clube, contrato de 6 meses, não classificava, não tinha o que fazer, Renato, tinha de partir para outro, e a gente partia, não tinha segredo, não tinha segredo. Nossa, não, imagino. E por isso que a gente tem assim esse número praticamente de clubes, né? Aqui em Santa Catarina, se eu contar, joguei em 6 clubes, no Paraná em 5 clubes, no Rio Grande do Sul em uns 3, aí tem que fazer a conta do direitinho, tem que fazer mapear. Aí fui para Rondônia, Copa do Brasil. Me esqueci. Esqueci outro cara que era fera, difícil marcar, me lembrou agora. Robigol. Esse é terrível. Robigol. Não, esse aí não dá, parceiro, não dá. Robigol tem que passar do Paysandu também. Exatamente, Sim. né? Nós fizemos exatamente. Santos também. Exatamente. Foi rei no Santos, né? Ele mandou no Santos. É isso aí, agora pronto. A gente vai conversando e vai lembrando. Então, Robigol, esse aí era brincadeira. Esse aí, Robigol. Era chato. Boa, Léo, vai lá. Ô Edson, vou estar encerrando já a nossa rodada de perguntas. A gente vê que você teve aí uma passagem muito grande, né, aí pelo futebol, rodou praticamente o país inteiro, conheceu muitas pessoas, né, e hoje é muito querido entre ex-jogadores que foram contemporâneos, né, e você participa aí de jogos beneficentes, de ações beneficentes. Você, fazendo um balanço da sua carreira, o que você pode dizer assim dos pontos positivos, negativos, e daquilo que você carrega como aprendizado? Vamos lá então. Bem legal, né? O ponto positivo: círculo de amizade, conhecimento, amadurecimento. A gente pode falar que a gente chega em qualquer, entre aspas, né? Qualquer lugar, entramos bem e saímos melhor ainda. Tudo isso, a faculdade da vida, da bola, a Santa Bola, me proporcionou, tá? Ponto negativo: desconheço, não tenho. Do futebol, não posso falar, não posso falar. Nem essa coisa do pessoal não te pagar, Edson? Não, amadurecimento, fazer o quê, né? Não posso falar. Seria muito questionar alguma coisa. Eu posso falar sinceramente aí que não tenho nada. E se fosse para fazer tudo novamente, eu faria, entendeu? Sempre tem um lado bom. Algo negativo, sinceramente, não carrego comigo, Leonardo. Não carrego. Isso aí eu não carrego. Você compensou, valeu a pena. Bom, hein? Desculpa. Não, eu falei, você é um homem de coração bom, porque outros que passaram por o que você passou estariam aí desgostosos com alguma coisa. Parabéns, viu? É uma lição de vida para todos nós, isso. Com certeza. Mas não é para crescer, não, mas sinceramente não trago. Não carrego comigo, não me pertence. Não, mas é nítido em você isso. A gente fica honrado de entrevistar uma pessoa que tem essa visão, esse caráter, porque engrandece, a gente aprende com você, com o que você está falando com a gente. Parabéns, viu? Exato. Ô Edson, Vitor, fala, meu craque! Fala, meu craque! Vai dar uma hora. Fala, meu craque! Não fala aí, que essa turma vai ficar com ciúme depois, velho. É pra fechar com chave de ouro, hein? Porra! Fala, Renatão! O negócio é o seguinte: o que vai ter de gente querendo me dar carrinho depois não tá no mapa, Edson. Porra. Cuidado, parceiro. Cuidado. Diz uma coisa. Eu já dou voadora, não dou carrinho, não. Vou dar voadora. Você censurou minha pergunta sobre os cartões, agora você está querendo me dar voadora. Enfim, vamos nós.
Edson, para a gente finalizar aqui, estamos chegando ao final do nosso programa. 24 clubes, a gente falou isso agora há pouco. Algum que você tem assim, um carinho especial que você... Pô, cortou. O carinho especial cortou isso, Renato? E o Renato congelou. Qual o time que você tem um carinho especial? Ou uma vontade de ter jogado, algo assim? Rapaz, como você falou, meu coração, então, eu acho que não é tão pequeno. Puta que... Eu vou falar uma coisa. Iniciei no Vitória, certo? Iniciei no Vitória. E dos clubes que eu passei, tem um carinho mas muito grande. Fizemos algo de família. Não é tão conhecido nacionalmente, tá? Sempre quando eu posso, eu volto lá na cidade. É no 14 de julho, em Livramento. É o Leão da Fronteira, tá? O primeiro rubro-negro do Brasil e o terceiro clube mais velho do Brasil. 14 de julho. É o time do meu coração. Que legal. Agora eu vou comigo, pá. Edson, você falou pra gente agora há pouco que o melhor ano da sua carreira foi, se não me engano, de 94, né? Pelo Paraná Clube. Isso. E não sei se naquele ano ou em algum outro momento da sua carreira tem algum jogo assim que tenha ficado marcado, inesquecível. Você fala, putz, acho que esse foi o melhor jogo da minha carreira, não sei se por alguma atuação sua, atuação do clube, o que aconteceu no jogo. Tem alguma partida que foi mais inesquecível assim na sua carreira para você? Eu posso falar para vocês ali que o que eu mais, como me recordo muito bem ali, como eu falei, foi lá no São Raimundo, tá? Ali foi 2002, São Raimundo foi que não tem como esquecer, entendeu? Não tem como esquecer. Como eu falei, não foi um título, não foi um vice-campeonato, mas foi uma escapada de uma degola, entendeu? Aquele ali foi o jogo para mim em 2002. Bom, legal. Bom, é isso aí, Edson. A gente queria agradecer sua participação, foi muito legal esse programa. E pedir para todo mundo, né? Deixar a curtida, se inscrever no canal, botãozinho vermelho embaixo, marcar o sino para receber as atualizações e ajudar a gente compartilhando o vídeo, né? Nos grupos do WhatsApp, do Facebook, em todos os lugares. Então é isso aí, Edson. Obrigado, você quer deixar uma mensagem final para o nosso público? Só uma coisinha antes, né? O Edson, o seu craque saiu com contundido. Brincadeira, né? Vocês aí deram o carrinho nele, pô. Brincadeira, né? Vamos tesoura. Lá. Ele começou a levar muita fama, cortamos ele. Né? Foi o velho Gustavo, uma frase, isso, Gustavo? Isso, uma frase, uma mensagem final, uma palavra que defina a sua carreira, enfim, alguma coisa que você queira compartilhar com o nosso público. Então vamos lá. É uma que sempre eu uso, eu fico usando aqui no meus jogos beneficentes, que é dessa forma, tá? Vocês vão entender. Individualmente, somos uma gota e juntos somos um oceano. Muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.